Senhor, eu sou tímido, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Entra, a porta está aberta. Senhor, eu sou tímido, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, a porta está aberta. Senhor, eu sou tímido, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. A porta está aberta. Senhor, eu sou tímido, vim te adorar. São 3 horas da tarde, hora em que a nossa igreja se coloca na presença de Jesus para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer o nome santo do nosso Deus. Todas as quintas-feiras nós nos colocamos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento para agradecer ao Senhor os favores que Ele tem feito na nossa vida. Hoje, de modo particular, vamos rezar pedindo que o Senhor traga sobre nós a cura das nossas enfermidades. Que nesta hora em que você que vai se conectando conosco para este momento de adoração e de oração no terço da Divina Providência, que você já possa ir aí colocando, aliás, suas intenções, por quem que você quer rezar nesta tarde. É Jesus que visita a sua casa, é Jesus que bate a porta do seu coração e da sua casa e Ele quer entrar. Então que nós tenhamos um coração pronto, uma alma pronta para recebermos a presença de Jesus. Jesus é o nosso benfeitor maior, é nele que nós recebemos todas as boas obras de um benfeitor
todas as quintas-feiras, aonde tiver um membro da comunidade missionária Providência Santíssima, ali nós estaremos aos pés de Jesus para rezar por você, que é nosso benfeitor, que é sinal da providência de Jesus na nossa vida. E Ele é o nosso benfeitor maior. Por isso, neste terço, queremos rezar que você possa colocar a sua intenção, a sua prece, aquilo que você necessita receber das mãos da divina providência, desse coração santíssimo e providente de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em louvor e honra à Santíssima Trindade, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Providência Suprema, que abris as mãos de Deus para nos enriquecer de suas bênçãos celestiais, humildemente prostrados vos adoramos e suplicamos. Seja-nos propícia em nossas tribulações, misérias e necessidades. Em vossas mãos vos entregamos, dirigi, pois, as nossas ações, para que se tornem agradáveis aos olhos do nosso Deus e Senhor. Em vós depositamos nossa confiança e vos pedimos a graça. Vamos pedir a Jesus, nesta hora que rezamos este terço, que o Senhor providencie todos os recursos necessários para a área da saúde, que o Senhor traga equilíbrio psíquico, espiritual a todos os profissionais da saúde, nesta hora em que o nosso mundo padece, onde nossos irmãos estão morrendo por causa desta pandemia. Nós queremos pedir, Jesus, que a tua mão providência possa trazer para nós a cura desta enfermidade do coronavírus. Também por todas as famílias da nossa paróquia de Santa Luzia, nós rezamos agora. Por aqueles que passam fome, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que nestes dias têm ficado com a sua alma agitada, perturbada, por
por todos que estão sofrendo de depressão, ansiedade, de medo, dos sentimentos de morte. Que o Senhor nesta hora seja providente na vida deles. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, os nossos governantes, para que possam cuidar do bem-estar do nosso povo. Se for para o nosso proveito espiritual e temporal, sim, com todo o coração vos suplicamos, tende compaixão de nós e de nossa pobre alma, para que possamos amar-vos aqui na terra e depois gozar-vos no céu, onde vos agradeceremos, bendiremos e louvaremos por todos os séculos dos séculos, assim seja. Providência Santíssima do Eterno Onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades, assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. E no primeiro mistério, colocamos nossas necessidades nas mãos de Maria, Mãe da Divina Providência. Ela intercederá junto a seu Filho Jesus, como nas bodas de Caná. Deus provê, Deus proverá. Sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Providência Santíssima do Eterno Onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai-nos. No segundo mistério, Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai a nossa família, a unidade, o amor e a paz, que nunca nos falte o olhar misericordioso para com todos. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Providência Santíssima do Eterno Onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem.
providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. No terceiro mistério, Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai a nossa família, os bens espirituais e materiais, bem como a todas as famílias do mundo inteiro, dá-nos o pão de cada dia. Vamos rezar nesta dezena, pedindo que o Senhor providencie para todas as famílias que estão passando por dificuldades financeiras, os nossos irmãos menos favorecidos que nessa hora passam fome, fome da justiça, fome da desigualdade social, das mentiras que vivemos por causa, às vezes, da má administração. Vamos pedir que nessa hora o Senhor providencie para as nossas famílias mais necessitadas o pão de cada dia. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Providenciai. Providência Santíssima do Eterno e Potente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. No quarto mistério, Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai, cuidai da nossa saúde, livrai-nos do mal do coronavírus e cuidai do nosso corpo, da nossa alma, do nosso psíquico e do nosso sistema nervoso. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua infinita misericórdia jamais faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Providenciai. Providência Santíssima do Eterno e Potente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém.
No quinto e último mistério, Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai, animai a nossa vida de cristãos e de pregadores. Deus provê, Deus proverá, e a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá, E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua infinita misericórdia jamais faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Providenciai. Providência Santíssima, do Eterno Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Senhora da Divina Providência, damos graças pela sua intercessão, junto a seu Filho Jesus, pelas nossas necessidades espirituais e temporais, que possamos ser gratos a cada momento de nossa vida. Com amor vos saudamos. Salve Maria, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os delicados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, e pelas necessidades da nossa Igreja, e pelo fim da pandemia do coronavírus, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus
E ainda se vier noite traiçoeira, e a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Veja qual for o seu problema, vai com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Em autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, e a cruz pesada for, Cristo está contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vá colocando a sua vida, seu coração, a intenção que você traz nesta tarde. Vá colocando diante da presença de Jesus. Hoje, infelizmente, você não pode estar aqui na igreja fisicamente, mas nós sabemos que o seu coração está sempre diante da presença de Jesus. Nós sabemos o desejo que você tem de estar na presença de nosso Senhor, a saudade que você tem sentido no Santíssimo Sacramento, e isso é importante. É bom sentirmos saudades de Jesus, é bom sentirmos às vezes essa falta que Jesus está fazendo para cada um de nós. Você sabe o quanto nosso Senhor ama você. Você sabe o quanto Jesus o guarda, te protege, guarda sua família. Você sabe que Jesus também sente saudades de você. E é por isso que nesta tarde nós temos essa oportunidade, através das nossas redes sociais, podermos nos colocar na presença de Jesus. Deixar Jesus tocar na nossa vida, deixar Jesus tocar nos sentimentos que trazemos. Nós, Jesus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja a nossa família, proteja a nossa vida, Jesus, o nosso sistema imunológico. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor guarde a vida dos nossos idosos, que o Senhor proteja essas pessoas que são mais frágeis, todos aqueles que são do grupo de risco do coronavírus. Mas também queremos pedir que nesta hora em que nós nos colocamos diante do Senhor, nós sabemos que isso é possível. Nós queremos que o Senhor passeie dentro dos hospitais.
todos os grandes hospitais, ou os menores que sejam, que o Senhor possa caminhar no meio dos nossos doentes, seja de coronavírus, de câncer, de problemas renais, sei lá, tantas enfermidades que afligem o nosso corpo. Eu quero pedir que nesta hora o Senhor possa visitar estes doentes. E também sabemos da tua soberania, da tua onipresença, que o Senhor visite todas as casas aqui da nossa paróquia, vá visitando as famílias dos nossos paroquianos que estão sofrendo por tantas situações que o Senhor conhece. Visite cada um deles, estes nossos irmãos que nesta hora fazem este momento de adoração, que o Senhor possa também abençoá-los, atender às súplicas que eles têm feito. O Senhor conhece o coração do nosso povo e nós sabemos que o Senhor tudo pode, que o Senhor pode curar a nossa alma, que o Senhor pode curar o nosso espírito e que se for para a honra e para a glória do seu nome, se for da sua vontade, o Senhor também pode curar o nosso corpo. Por isso, Jesus, nós pedimos, derrama o seu amor, coloca a tua mão poderosa sobre nós e não nos desampare nessa hora de sofrimento, de angústia, de medo, de tribulação. Nós pedimos, cuida de nós, Jesus. Tenha compaixão do seu povo. Vamos fazer desta canção a nossa oração. Vamos cantar, adorando ao Senhor. Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Jesus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei.
Tu és aquele que cuida da nossa vida. Por isso, nesta oração da tarde, neste terço da providência que rezamos, nós queremos que o Senhor seja o dono da nossa vida. Nós queremos pedir o Teu império sobre nós, pedindo a Sua graça, o Seu amor e a Sua benevolência sobre cada um de nós. Nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos que é o Senhor que cuida de nós. E nestes dias nós temos percebido isso. Cada vez mais nós devemos depender do Senhor. Como o Senhor nos ensina na Tua Santa Palavra: maldito e infeliz o homem que coloca a sua confiança no próprio homem, porque eles cairão. Por isso hoje, Jesus, diante de todas essas situações que nós vivemos, nós confiamos no Senhor. Cada dia mais nós temos tido esta certeza que é somente o Senhor que cuida de nós. Não temos ninguém por nós, a não ser o Senhor. Nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Por isso, esta tarde de adoração, de louvor, nós sabemos disso. E o que acabamos de cantar, nós não temos outra coisa a fazer a não ser acreditar no Senhor. Nós não temos outra pessoa a recorrer a não ser o Senhor. Por isso, cuida de nós, Jesus, porque o Senhor é suficiente para nós. Vamos cantar mais uma vez isso, declarando o nosso amor a Jesus. Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois Tu és suficiente para mim, e o Teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim, e o Teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, Tu és. Vamos agora pedir que o Senhor nos abençoe, que Jesus derrame a bênção, a paz, a graça, a saúde e a sua misericórdia em você que acabou de nos acompanhar neste momento de adoração. Que esta bênção que iremos receber alcance a sua vida e a vida da sua família. Cantemos ao tão sublime sacramento. Testamento
Do céu lhes destes o pão, aleluia. E contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-nos santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa vontade o Brasil, a este Estado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes,
missionários e missionárias, ó Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Nós ainda queremos fazer um convite para você que nos acompanha. Hoje, às 19h30, nós teremos a celebração da Santa Missa e depois também momento de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento, rezando por nós, por tudo aquilo que estamos passando, pedindo que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Você então pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, aqui da nossa paróquia de Santa Luzia. Jesus ficará exposto aqui ainda mais alguns minutinhos, você pode continuar aí conosco e depois, logo mais à noite, nos encontramos na Santa Missa. Cantemos adorando o Senhor. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, passos que dei sem você não me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer, onde eu posso